7 saberes necessários à educação do futuro. A nossa equipe vai falar sobre o capítulo 6, ensinar a compreensão. No capítulo 6, Edgar Morin vai falar sobre ensinar a compreensão. No tópico 1, ele já disse que existem duas compreensões, as duas compreensões. E diz também que a comunicação não garante a compreensão. A informação, se for bem transmitida, é compreendida, traz inteligibilidade, condição primária necessária, mas não suficiente para a compreensão. Segundo ele, há duas formas de compreensão: a compreensão intelectual ou objetiva e a compreensão humana intersubjetiva. Compreender significa intelectualmente aprender em conjunto, abraçar junto o texto e seu contexto, as partes e o todo, o múltiplo e o uno. A compreensão intelectual passa pela inteligibilidade e pela explicação. Explicar é considerar o que é preciso conhecer como objetivo e aplicar-lhes todos os meus objetivos de conhecimento. A explicação é bem entendido, necessário para a compreensão intelectual ou objetiva. Logo no início do capítulo 6, o Edgar fala que, apesar de estamos vivendo no século XXI, estamos vivendo na era da tecnologia, hoje em dia ainda é muito complicado a compreensão das coisas. Cada um interpreta do jeito que quer e acaba que prejudica, muitas vezes prejudica a gente. O tópico 2 do capítulo 6 do livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro tem uma abordagem do autor que nada mais é do que a compreensão da complexidade como uma habilidade crucial para a educação no futuro. Né? Ele ressalta que o mundo contemporâneo ele pode ser caracterizado por uma rede complexa de fatores interligados e que isso torna vital que os sistemas educacionais preparem os alunos para lidar com essa complexidade. Ele destaca que compreender a complexidade vai além da simples acumulação de conhecimento disciplinar e que isso implica na capacidade de reconhecer conexões entre diferentes áreas do conhecimento, né, de identificar padrões emergentes e compreender as relações entre sistemas aparentemente independentes também. Isso requer, claro, uma mudança na concepção e na implementação da educação, onde a gente pode promover uma visão mais integrada, né, do mundo. E ele também enfatiza que o desenvolvimento de habilidades pode ser como um pensamento crítico, pode ser como a criatividade, a resolução de problemas e a colaboração para enfrentar a complexidade. Ele argumenta que os alunos também podem aprender a questionar, né? Eles podem aprender a fazer suposições e considerar múltiplas perspectivas e trabalhar em equipe para enfrentar os desafios complexos do futuro. E o autor também ressalta, né, que a educação ética ela pode ser incentivada, pode incentivar os alunos a refletir sobre os impactos de suas ações no mundo, né, e buscar soluções que promovam o bem-estar de todos. E nesse tópico 2, né, em suma, ele tem uma abordagem educacional que pode capacitar os alunos e pode compreender e lidar eles a preparar, né, para os desafios que eles vão enfrentar no futuro. Então, isso é muito visível, pelo menos no que eu vi e resumi, né? São palavras-chave como a complexidade e sempre incentivando para ter uma educação ética e responsável no futuro. Sobre o tópico 3, a ética da compreensão. A educação do futuro deverá ensinar compreensão mútua como condição e garantia da solidariedade humana. Ensinar a ética da compreensão é assumir um compromisso total com o espírito democrático e aberto, para que a compreensão entre os indivíduos, os povos e as culturas possa florescer. A educação do futuro deve trabalhar o aluno para se conhecer como ser humano multidimensional, constituído de 4 condições: condição cósmica, condição física, condição terrestre e condição humana. Fazê-lo enxergar dessa maneira tornará a aprendizagem significativa. A ética da compreensão pede que se compreenda a incompreensão. Pede que se argumente, que se refute, em vez de excomungar e anatematizar.
Se soubermos compreender antes de condenar, estaremos no caminho da humanização das relações humanas. O texto também fala sobre o bem-pensar e a introspecção. A prática mental do autoexame permanente é necessária, já que a compreensão de nossas fraquezas ou faltas é a via para a compreensão das do outro. Temos que saber pôr em prática a compreensão. Trata-se de leitura de proposição e reflexão bastante complexas e profundas, que nos remetem a uma considerável bibliografia, com a especificidade da cultura de cada região do planeta. A importância do ensino da compreensão é apontada como uma das finalidades da educação do futuro, principalmente no mundo dos intelectuais, escritores e o nosso, os universitários. Parecem-nos muito adequados os 2 pontos que Morin apresenta como facilitadores da compreensão: o bem-pensar e a introspecção. Resta-nos a batalha para operacionalizá-los em nossos ambientes de vida. O texto de Edgar Morin tem o inegável mérito de introduzir uma nova e criativa reflexão no contexto das discussões que estão sendo feitas sobre educação para o século XXI. Esse próprio título, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, já indica uma postura diferente diante dos exageros da sociedade do conhecimento. Como diz Morin, as ciências permitiram que compreendêssemos muitas certezas. No entanto, elas também ajudaram a revelar zonas de incertezas. Dessa forma, a política pedagógica precisa converter-se em um instrumento que conduz o estudante a um diálogo criativo com as dúvidas e interrogações do nosso tempo, condição necessária para uma formação cidadã. Não se pode mais ignorar a urgência de universalização da cidadania, que, por sua vez, requer uma nova ética, por conseguinte, uma escola de educação e cidadania para todos. Eu vou falar um pouco a respeito do tópico 4 do capítulo 6. Edgar Morin, ele expressa um pensamento humanista de um saber necessário à educação do futuro, né, que é a consciência da complexidade humana. Ele fala que é necessário considerar todo o contexto da vida do indivíduo para poder julgar apenas uma partícula, e não pelo contrário. Ele até cita que nós, às vezes, nos apressamos em julgar um criminoso pelo simples fato, né, pelo acontecimento ali da hora, que é o crime, mas não olhamos o contexto da vida desse indivíduo. Então, esse é o pensamento que Edgar Morin defende, né, o pensamento de humanização, de querer procurar sempre o contexto daquele outro indivíduo e não julgá-lo apenas por uma ocasião. Ele fala também a respeito da abertura subjetiva em relação ao outro. Tem um trecho que ele cita em seu livro, né, que fala assim: enquanto na vida cotidiana ficamos quase indiferentes às misérias físicas e morais, sentimos compaixão e comiseração na leitura de um romance ou na projeção de um filme. Então aqui o autor traz a arte do cinema e da literatura como recursos importantes para a identificação e para a compreensão dos contextos que estão no nosso cotidiano, mas às vezes não conseguimos enxergar a complexidade que tem por trás, né, de cada indivíduo que é apresentado a nós. A interiorização da tolerância. O autor expõe ainda 4 graus de tolerância, e o primeiro é expresso por Voltaire e se resume a respeitar os direitos de proferir um propósito que nos parece inóbil, e trata-se de evitar que se imponha a nossa concepção sobre o inóbil, a fim de proibir uma fala. Ou seja, né, ele fala aqui a respeito de respeitar a opinião do outro, independente se estamos de acordo, né? Não podemos proibir a opinião ou a fala de uma pessoa, é necessário respeitar, ainda que não estejamos de acordo. O segundo grau é inseparável da democracia, pois exige o respeito de expressão de ideias antagônicas à sua. Ou seja, né, aquilo de democracia, né? A gente precisa respeitar a opinião de cada pessoa, independente se ela está de acordo ou não está de acordo.
O tópico 5 aborda a grande importância da compreensão e da solidariedade intelectual e moral entre as culturas para promover uma verdadeira mundialização que beneficie a humanidade como um todo. Destacando a necessidade de uma ética global que encoraje o aprendizado mútuo entre as diversas culturas, especialmente ressaltando a importância da cultura ocidental em se tornar mais receptiva e aprender com outras culturas, superando sua postura tradicionalmente dominante. Falando sobre a cultura, o autor enfatiza a importância das culturas aprenderem umas com as outras para uma coexistência harmoniosa. Ele destaca que a ideia da cultura ocidental, frequentemente vista como superior, deve adotar uma postura de humildade e aprender com outras culturas. A cultura é vista como um veículo para a compreensão e a solidariedade global, com arte, música, literatura e pensamento servindo como pontes transnacionais que permitem a expressão das originalidades nacionais, ao mesmo tempo em que contribui para um caldo de cultura planetária. Já em relação à ética, ele fala sobre a necessidade de uma ética planetária focada na compreensão e solidariedade entre as pessoas de diferentes culturas. Argumenta-se que a verdadeira mundialização beneficia a humanidade através da compreensão mútua, solidariedade intelectual e moral. Ele destaca a importância da abordagem não ortodoxas e a interação entre diferentes mentalidades culturais como meio de promover a compreensão mútua. Além disso, ele sugere que a compreensão entre diferentes culturas e estruturas de pensamento requer uma abordagem epistemológica que aborde e supere as causas de incompreensão. O texto também aborda como diferentes culturas, especialmente as orientais, despertaram curiosidades e interesses no Ocidente, influenciando a busca por uma relação mais harmoniosa com o mundo e o próprio interior. Argumenta-se que a abertura e a autocrítica da racionalidade ocidental são fundamentais para integrar virtudes de outras culturas, visando superar limitações como o ativismo desenfreado e o consumismo. Por fim, o texto salienta a importância da educação para promover a compreensão global, apontando para a necessidade de uma reforma educacional que enfatize a compreensão mútua desde tenra idade e em todos os níveis educacionais. Este esforço é visto como essencial para o desenvolvimento da sociedade democrática e para a superação de barreira epistemológica à compreensão mútua.